Olá, sejam muito bem-vindos às Dream Talks. É um espaço dedicado aos desafios da parentalidade, que pretende trazer ferramentas e reflexões com base na psicologia positiva, nas neurociências e nos métodos CORE, KID e Teen Coaching, entre muitos outros. Espero que vos seja útil e que vos ajude a construir a vossa família de sonho. Olá, sejam muito bem-vindos aqui às nossas Dream Talks. Hoje é aqui uma conversa muito especial com a minha amiga Ana Bortoleto. Ela é emotional coach, terapeuta, entre muitas outras coisas que já tem feito aqui no seu percurso, e acredito que vai ser aqui uma conversa muito agradável, porque a verdade é que precisamos sempre todos de olhar para as nossas necessidades para que possamos realmente ser melhores na nossa família, com os nossos filhos e com quem está connosco à nossa volta. Por isso, Ana, muito bem-vinda, muito obrigada por teres aceito este convite e é um prazer enorme estar aqui novamente à conversa contigo. Eu que agradeço, eu estou muito feliz por esse convite, por a gente ter mais uma oportunidade de falarmos sobre as nossas necessidades emocionais, sobre as nossas relações e o quanto o olhar para as nossas necessidades impacta, sim, nas nossas relações, na nossa vida, no nosso olhar para o mundo, no nosso olhar para o outro e, principalmente, no nosso olhar para a gente mesmo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, obrigada. Ana, eu queria te fazer uma pergunta logo desde o início, que eu acho que é para quem se calhar nunca nos ouviu, não é? Até porque nós, por cima, vamos aqui conjugando assim coisas tão boas e vamos aqui preparando Uhum. outras tantas, mas o que é isto de necessidades emocionais? Eu gosto de explicar assim, Inês, que se quem está aqui nos ouvindo se considera um ser humano, tem um coração batendo, pensa, sente, age, tem necessidades emocionais não atendidas. Todos nós temos necessidades emocionais não atendidas. Mas quais são as necessidades que deveriam ser atendidas, né? Para depois a gente perceber que elas não são em algum Isso, momento da nossa vida. São necessidades básicas para além de sobreviver, para além de comida, para além de cuidados básicos de quando o tá. neném nasce, de uma criança, não. São necessidades que são emocionalmente supridas pelos nossos responsáveis, pais biológicos, se não os pais adotivos, se não os cuidadores presentes e responsáveis na criação daquela criança desde bebezinha. Mas, como a gente sabe, eu gosto de trazer isso já no começo, porque a gente sabe que a realidade de algumas famílias não é essa, de terem sido Certo. criadas pelos pais biológicos. Então, quando a gente fala de necessidades emocionais, existe um vínculo nosso, por mais que não foram eles os nossos cuidadores, mas foram eles os nossos geradores que Ok. geraram a nossa vida. Então, vamos ter necessidades emocionais a ser suprida pelos nossos pais biológicos e pelos nossos pais adotivos, se assim foi nosso crescimento, a nossa Sim, família, né, sim. constituída. Então, a gente vai olhar da seguinte maneira: são 5 grupos de necessidades emocionais que toda criança, desde o início da vida, alguns estudos falam que às vezes, né, consideram desde a gestação, já buscam essas necessidades serem supridas, né? Uma memória afetiva, Sim. uma memória emocional. Era São engraçado que eu ia te trazer isso. Desculpa só interromper-te, porque agora estavas-me a lembrar uma coisa. Ainda no outro dia estava exatamente a ver uma coisa que é essas necessidades começam no momento da concepção. E até há quem diga que se calhar antes, mas uhum, nessa ideia de que quando realmente começamos a gerar uma vida, a partir desse momento há necessidades, sim, não é? E é sim. engraçado tu E a trazeres gente isso sabe, agora. né? A gente vê estudos que comprovam, e eu acredito que já não tenha mais dúvida disso nessa altura do campeonato, o quanto o bebê, o feto que está ali sendo desenvolvido dentro da barriga da mãe, está absorvendo de alguma maneira o que aquela mãe está sentindo, as Sim, emoções da mãe. Então, ali, as primeiras necessidades emocionais, elas estão relacionadas aos vínculos seguros, que é exatamente. a criança sentir, e isso tem tudo a ver com uma gestação e com o início de vida, o vínculo seguro, mas vai, assim, por mais que a gente consiga determinar um caminhar dessas necessidades emocionais na infância, na primeira infância, adolescência, elas vão
elas intercalam, não é que uma acaba para a outra começar. Então, o Uhum. vínculo seguro é a criança se sentir, o bebê se sentir seguro, se sentir conectado, se sentir pertencente àquela família. Vínculo seguro é o neném sentir, a criança sentir que ela tem pais previsíveis. Essa frase às vezes é estranha, a primeira vez, Sim, é estranha a primeira sim. vez que a gente escuta, né, Inês? É, Pais previsíveis. O que é um pai previsível para um neném? É o neném chorar e o pai pegar no colo e a mãe pegar no colo. É ele buscar algum estímulo, porque esse neném está buscando sobreviver, se sentir seguro, então ele vai chorar de madrugada. O que é o esperado? O que é um pai previsível nessa hora? Que ele esteja ali pronto para aquele bebê. Que se eu estou com fome, alguém vai me alimentar. Se minha fralda sujou, alguém vai trocar. E o neném, ele não tem ainda esse lugar de autorregulação emocional. Ele exato. precisa corregular. E aí o vínculo seguro vai ajudando ele nessa corregulação. E a gente vai caminhando para autonomia e competência, para limites com afeto, para liberdade de expressão, espontaneidade e lazer. Todas essas necessidades emocionais, o ambiente, mas principalmente os nossos pais, são responsáveis por suprir até o final da nossa adolescência. Depois, não mais. Depois, Sim, se eu sinto insegurança, eu não vou lá naquela figura do meu pai, mesmo que ele não esteja presente na minha vida ou que ele já tenha falecido, enfim, independente de como for, né, a constituição hoje de cada família, esse contato, ou se alguém já faleceu, não é essa figura que eu vou buscar para suprir as minhas necessidades, por mais que inconsciente a gente vá. sim. Sou eu mesmo que posso fazer isso por mim. E só frisar aí uma coisa que tu disseste que eu acho que é importante também que, que as pessoas não se esqueçam, é que eu sou responsável, sim, enquanto mãe, não é? Enquanto cuidadora, Uhum, suprir essas necessidades, e isso é diferente de culpa. Isso é diferente de eu ficar a achar que devia ter feito, que se calhar não fui suficientemente boa, não é? De que não cheguei, de que. Portanto, e perceber esta diferença, até porque há uma diferença entre a nossa responsabilidade e aquilo que nós entregamos e a percepção que a criança tem, certo, uhum, Ana? Que não é necessariamente a mesma coisa. uhum. E é interessante a gente perceber que, por, por mais que aquela mãe e aquele pai, que aqueles responsáveis, quando eu falar mãe e pai, nós estamos falando dos responsáveis por aquela criação, daquela família, aquela criança. Por mais que eles estejam se esforçando ao máximo para suprir todas as necessidades emocionais daquela criança, aquela criança vai sentir que alguma não foi atendida. Não é, e aí é um lugar de não que aquela criança de repente vai falar, nossa, a minha necessidade emocional não está sendo atendida hoje. Não, não, Claro. porque a gente não tem essa capacidade cognitiva quando criança. Graças a Deus, eu acho que graças a Deus, Ah, porque senão sim. as relações vão ficar, né, uma criança, a criança não é ser criança, é ser um adulto questionando o Sim, pai. sim. Por mais que aconteçam alguns, mas não é necessariamente assim. O que acontece? Eu desejo me sentir amada. Estou buscando esse amor dos meus pais. E eles estão ali demonstrando amor, me dando amor da maneira que faz sentido para eles. Só que talvez a maneira que faz sentido para eles não é a maneira que eu esperava receber. Só que Exatamente. eu, quando criança, Inês, quando criança, você que está ouvindo quando criança também, não tinha essa clareza de falar, mãe, pai, não era assim que eu estava esperando o amor de vocês hoje. Não, eu vou começando, por mais que a gente perceba a falta, mas eu vou buscando estratégias para receber esse amor de alguma maneira. E Sim. isso vai, nesse momento é adaptativo, nesse momento é para eu sobreviver, é para eu receber aquilo, mas dependendo da intensidade como isso é feito na nossa infância, a gente está até hoje fazendo, mas de uma maneira Sim, desadaptativa. sim. E era isso que eu te ia dizer, que é claro que nós na infância não temos essa capacidade, não é? Nem a clareza ainda não temos a capacidade de pensar sobre o nosso pensamento, não é? E portanto Uhum, não somos capazes de dizer o que é que queremos de forma clara e do que é que precisamos. Mas uhum, isso depois mantém-se muitas das vezes, e aí é que já é prejudicial. Uma coisa é, há uma situação e como tu dizias, eu arranjo estratégias para.
não é? E essas estratégias são benéficas. Mas Sim, chega ali uma naquela altura, hora é adaptativo, não né? é? Exatamente, essas estratégias serviram, foram úteis, não é? O problema é quando elas depois começam a tornar um padrão e eu não sei viver sem essas estratégias Sim, e continuo nesse modo inconsciente, não é? sim. Sem saber dizer o que é que eu quero e o que é que eu preciso. Sim, e aí em níveis diferentes, e eu não trago boas notícias, em níveis diferentes, todos nós estamos nesse, é assim, estamos nisso. Só que em alguns momentos estamos mais saudáveis emocionalmente que outros na nossa vida. Ou E mais aí, consciente, ou será? mais conscientes também, sim, sim, acredito Sim, também. E quando eu falo que esse exemplo do amor, ele é real, a minha maior necessidade emocional é me sentir amada. Eu não me sentia, eu não me sentia merecedora do amor dos meus pais na infância. Ou seja, eu aprendi que, e foi eu que aprendi, não significa que eles que me ensinaram, mas foi a minha leitura, né? De que amor era condicional, que eu precisava agradar as pessoas, que eu precisava ajudar as pessoas para receber esse amor. E a gente vem numa infância, adolescência, a gente, né, tá ali. E aí, hoje eu tenho total clareza do quanto isso já foi prejudicial para mim em alguns sim, momentos. sim. O quanto nós estamos em níveis diferentes, em momentos da nossa vida, buscando suprir e esperando que os outros supram isso. Então, eu vou agradar a Inês, eu vou agradar as pessoas à minha volta. Claro, gente, claro que a gente quer viver relações onde as pessoas nos tratam bem, Claro, onde eu recebo amor, onde eu percebo que a reciprocidade, onde a atenção, carinho, cuidado, amor, amparo, valor, mas tem um buraco desse que falta ser preenchido, que é esse que faz a gente buscar de toda maneira no mundo e nos outros, mas esse só eu consigo. Esse não sim. é o amor da Inês, nem do meu marido, nem dos meus filhos, nem de ninguém que vai encher esse potinho. Dá até a sensação, mas ele escapa, ele não fica, ele não é duradouro. Mas o que certeza que tu notas também, não é? É essa dificuldade, de facto, que depois, enquanto adulto, nós temos de suprir as nossas próprias Sim, necessidades. Primeiro de tudo, muitas das vezes, se calhar nem temos consciência dela, começa logo por aí, não é? Depois, porque no fundo também fica num lugar mais fácil continuar as mesmas estratégias ou olhar para fora do que eu ter que olhar para mim próprio e ter que sim. resolver, não é? Olhar para as nossas dores não é fácil. Ele é É de dor, doloroso, ele é não sofrido, é? é na dor. Mas é uma dor que depois cura, é uma dor que depois eu consigo trazer isso, que era isso um bocadinho também que eu queria ver aqui contigo, que é como é que isto depois impacta também nos outros, né? Porque não é só comigo, é que isto impacta a maneira como eu me relaciono com o meu marido, com os meus filhos, até com os meus pais, com os amigos, na própria profissão, como é que eu me coloco, não é? Sim. Portanto, isto tem um impacto nos vários contextos onde eu vou andando. Sim, eu falo que uma das grandes tomadas de consciência, de percepção disso foi na minha relação com o Matheus, né? Meu filho do meio, hoje ele tem 13 anos, mas é uma relação que a gente tinha uma competição entre eu e ele, assim, um incômodo. Hoje fica mais claro, mas era de alguns desafios, né? Mas eu percebia, o dia que a minha ficha caiu, assim, que eu tomei a consciência que muito do que eu pedia para ele ficar quieto, para ele não fazer barulho, para ele deixar de ser espontâneo, porque ele é uma criança desde pequeno muito livre, muito questionadora, muito diferente da Letícia, né? E aí o dia que eu percebi que isso dele era difícil para mim, porque a minha criança não tinha tido aquilo que ele estava tendo, Sim, mas o dia que eu descobri isso, eu passei o dia chorando, porque eu pensava, gente, está explicado. E aquela sensação que era como se fosse assim, sabe, uma criança que vê a outra fazendo alguma coisa, se sim, eu não posso, como que ele pode? E aí, sim, o primeiro exercício meu nisso foi perceber assim, primeiro, ele é só uma criança, como, igual ele é adolescente, mas na época ele era criança, né? Ele é só uma criança, ele é só uma criança. Não é ele, sou eu.
O que que me sim, incomoda nele? Não é ele. Claro que não. Se ele está ali questionador, livre, brincando, espontâneo, barulhento, e aquilo me incomoda, o que que é meu naquilo? E aí, sim, quando eu percebi que eram as minhas dores, as minhas necessidades, a minha necessidade de ser livre, de ser espontânea, que foi vetada, que foi, né, que foi, eu tinha que ser, eu era a boazinha, eu era a quietinha, eu era a que não atrapalhava. Tanto que se você perguntar para minha mãe como que eu era, ela fala, a Aninha era quietinha, boazinha, não dava uhum, trabalho nenhum. Não era isso que eu queria ser. Hoje eu tenho consciência, assim, hoje eu percebo diferente. sim, Mas era assim que eu encontrei estratégia para ser notada, sim. para não E é atrapalhar. engraçado isso que tu dizes é uma criança a falar com outra criança. Eu acho que quando nós vemos nos outros, não é isso que nos incomoda, que é algo que é nosso, é como se nos remetêssemos outra vez à nossa infância e, portanto é quase como uma zanga interior, não é? Lá está, do que é que eu não tive ou do que é que eu não pude expressar e é quase como se aquilo estivesse ali para nos mostrar e agora tens que lidar com isto. Eu acho que os nossos filhos Uhum, às vezes, não é? Eu vejo isso também por eles, é quase que esta é a tua dificuldade, então está aqui para agora poderes enfrentar. É quase como se tivéssemos uma segunda hipótese. Agora tu uhum, podes, com a tua maturidade, querer ou não, gerir isto. E por isso é que às vezes sim, há tanto conflito nas famílias. porque chega uma hora que, dependendo de como está esse conflito, é um tanto de criança brigando. A criança mãe, a criança pai, as crianças Sim, filhos. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e eu costumo falar sempre nos cursos, nas formações, ou para cliente meu também, que é numa formação que eu fiz, que ele explicava assim: às vezes a gente deixa a nossa criança, a gente vai sair de carro com a criança. Essa criança, nossos filhos, ou sobrinhos, para quem não tiver filhos, normalmente o esperado é que ela fique no banco de trás, com o cinto de segurança, e dependendo da idade, ela vai precisar estar ou no bebê conforto, ou naquele cadeirão maior, certo. ou no banquinho de elevação. Tem fases até ela chegar, inclusive poder sentar no banco do passageiro na frente. Aqui no Brasil é com 10 anos de idade, que a criança pode andar no banco da frente. Aqui Tem, tem a tem uma ver questão com entre peso peso e e altura. tamanho, mas normalmente é com 10 anos. Então, aqui Uhum, tem isso, sabe? É 10 é, anos ou peso, mais ou menos assim. Então, a criança vai poder, legalmente falando, até para segurança, mas se fosse olhar só legalmente, para não estar infringindo lei, a partir dos 10 anos, mais ou menos, no banco da frente. E aí ele explicava assim: o que que acontece é que a gente dá o volante para a nossa criança. Mas no dia que eu ouvi isso, fez tanto sentido. Ele falou: a gente dá o volante para a nossa criança. Então, você vai conversar com o chefe, com o marido, com o filho, com a amiga, com a esposa, com é. as pessoas, ou tá num conflito, ou está percebendo que vai ficar frustrada, que alguma expectativa sua não está sendo atendida, e de repente você começa a fazer uma birra, porque adulto É, faz birra. muito. Ele fala assim: nessa hora o volante, na hora que ele fez essa metáfora, explicou dessa maneira, tem anos, isso ficou muito guardado para mim, que eu acho um exemplo muito bom. Ele falou: você deu o volante para ela. E aí você vai precisar conversar com ela e falar: o volante é meu, eu sou grande, eu dirijo. Vai lá para o banco de trás, porque e a gente sabe, e estudando terapia primal, olhando sobre as nossas primeiras dores, a dor primal de uma criança, ela acontece mais ou menos até entre os 5 e 6 anos de idade. Então, essa criança que pula para o volante para dirigir o volante, não é aquela que sentaria com 10, 11 anos no banco da frente, É. não. É essa criança que tem que estar no banco de trás, no cinto mesmo. Então, ele falava assim: então vai ter momentos na sua vida que você vai precisar parar e falar para ela: pula para o banco de trás, senta na cadeirinha que eu vou pôr seu cinto. Eu adoro E eu essa estou imagem. aqui, Sim. estamos juntos, estou com você, eu vou te levar comigo, mas você está em segurança lá atrás e eu em segurança aqui na frente. Então, e Lindo. muitas vezes, A gente troca de lugar, nas, né?
sim, e na Sim, frustração, na briga, numa expectativa não atendida, numa necessidade não atendida, num desentendimento, é ela que vai para o banco da frente. sim. Então, E porque esse saltam as desenho nossas fica necessidades muito. mais primárias, não é? No fundo é por isso. Porquê? Porque nós não cuidamos dessas necessidades, nós não nem sequer muitas das vezes queremos olhar para elas, portanto também não as cuidamos. E, portanto, ao mínimo gatilho, à mínima situação, são elas que vêm ao de cima. São elas Sim. que vão interferir e que vão E a falar, nossa tomam conta, não sensação, é? sim, a sensação é que quando essa criança vai para o banco da frente, é porque ela fala, agora eu pego o controle, agora eu vou ter o que eu quero, mas não é assim. Não é assim, porque aí a gente faz birra, a gente perde o controle, a gente vai brigar. Alguns vão gritar, brigar, outros vão se recolher e ficar fechados. Mas, e aí, a sensação é que, de alguma maneira, tem um ganho secundário em relação a Claro. isso. Mas não é saudável, não é assim que a gente supre as nossas necessidades. Não. É De colocando a alguma criança forma, lá é quase atrás. como se eu ganhasse a guerra, não é? E, Sim, portanto, eu sinto que eu fico ainda sobre o comando, com o sim, controle. Mas, sim. no fundo, depois isso é uma sensação de vazio e de estar insatisfeito, não é? Mais uma vez, eu precisei dos outros para suprir as minhas necessidades e não fui eu que Sim. as consegui colocar. E eu acho que isso é o E mais aí, por difícil. isso que fica essa busca constante e desadaptativa, né, Inês? Porque eu vou ficar precisando buscar nos outros sempre, sempre. Então, a Inês agora supriu, e daqui a pouco o outro, e daqui a não, não basta, não basta. Então, o caminho e é para sempre. Não vai ser fazer uma, duas vezes e pronto, não preciso mais. Não. Então, vamos pensar, se eu busco me sentir amada, o que que eu posso fazer por mim? Eu sinto que eu estou me amando. Não precisa ser, mas Ana, que complexo, como é? Não, gente, às vezes é um simples fazer unha, é um simples tomar um banho demorado. Cada um sabe, né, o que que eu posso fazer para suprir em mim. Muitas vezes, eu escuto muito nos meus atendimentos pessoas com a queixa também de não se sentir ouvida, de não Sim, se sentir muito. ouvida, e vem da infância, de meu pai não me ouvia, minha mãe não me ouvia, e agora meu chefe não me ouve, meus filhos não me ouvem, meu marido não me ouve, ninguém me ouve, ninguém me ouve. Então, também não vou fazer uma live porque ninguém me ouve, não vou postar porque ninguém me ouve, e para tudo. Sim, Só que na hora que a pessoa toma consciência que ela também não se escuta. E o que que você queria fazer para você? Eu queria sair, fazer isso, falar aquilo. E você está ouvindo isso que você está falando? Porque é muito. Quando a gente fala até da necessidade de liberdade de expressão, a gente imagina que a criança se sentir livre para expressar. É sim. mais que isso. É eu me expressar e perceber que eu estou genuinamente sendo ouvida. Não é que tudo que eu fale está sendo acatado, mas É é que a diferente, criança sim. percebe que, igual aqui, eu percebo que eu estou falando e que você está me ouvindo. Você percebe que você está falando e que eu estou te ouvindo. Só que nas nossas relações no dia a dia, às vezes, sem Sim, querer, a gente não escuta o filho mesmo. Os nossos pais não ouviram, dependendo de como foi, aquilo fica como aquela, né? Eu não sou ouvida. Mas e o caminho não é que as pessoas me escutem, sou eu me ouvir, eu me escutar, eu prestar atenção nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. sim. E agora, de certeza que para quem nos ouve, depois fica muito este, está bem, então, e o que é que eu faço? Não é? Porque eu acho que muitas das vezes, e claro que eu já percorri todo este caminho contigo e, portanto, sabemos como é que. Mas a maior parte é uma sensação de impotência e de Sim, desespero quase, não é? E então com filhos, e nós sabemos, não é? Eu também já passei por isso, que é, já fiz tudo, ou já tentei tudo e já não sei por onde é que. Chegamos a um ponto que é como é que nós sabemos, aliás, eu acho que isso é sempre, mas como é que nós podemos passar esta mensagem também de como parar e olhar para mim, como é que eu posso, então, quase que esse cuidado comigo, sabes, que é tão sim. importante por causa dos outros.
Eu penso, um caminho é a gente ter uma pergunta sempre com a gente. Tem uma pergunta que ela vai estar sempre aqui, você sempre se fazer. Tá ficando, que a gente percebe quando alguma coisa está. Sim, Eu estou aqui conversando, tranquilo. A gente percebe isso ouvindo uma conversa. Observa, é como se a gente fosse começar a observar as pessoas conversando. A gente está aqui numa conversa, nosso tom de voz, a gente está conversando, você me pergunta, eu falo, a gente vai trocando. Se alguma coisa começa a não suprir uma expectativa minha, ou se alguma coisa começa, às vezes, a me constranger, ou alguma coisa que eu sinto que parece que enfiou o dedo na minha ferida, alguma coisa em mim vai começar a mudar, primeiro internamente. Mas você vai começar a perceber, às vezes, a minha fisionomia mudou. Você vai sim, começar a perceber que o meu tom de voz, o meu ritmo de fala mudou. A firmeza ou não com que eu fale. Se for algo que ainda não apareceu no externo para outra pessoa perceber, eu, com os meus pensamentos e meu corpo, já começa a mostrar. O coração dispara, o estômago embrulha, a garganta seca. Você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo. E aí, de repente, se for no dia a dia, você vai começar, às vezes, ficar com raiva, sem paciência, explodir, a gente sabe, sabemos sim quando tem alguma coisa que como se estivesse tirando a gente do trilho. sim, E aí, muitas vezes, tem a ver com as nossas necessidades emocionais, com uma ferida, que o nosso cérebro, já, a nossa mente só manda um recado assim, ó, aquela dor tá chegando de novo. Ó, isso aí é porque tô achando que a Inês não vai te amar. Tô achando que a Inês não tá gostando disso que tá agradando a Inês. A Inês não vai suprir isso. E você vai sentir aquela falta de amor também. E aí, um lugar para a gente começar a perceber isso é parar e perguntar para o coração: o que que você está querendo agora? O que que você necessita agora? O que que seu coração, o que que meu coração está clamando agora? Ana, mas como que eu vou fazer isso? Se você não puder fechar os olhos na hora e perguntar: o que que eu necessito? O que que meu coração está pedindo? O que está sim, acontecendo aqui dentro? O que está faltando para eu estar fazendo isso? E às vezes, mas está faltando que o outro não está me ouvindo, ponto. Ser ouvida. Está sim. faltando que o outro está me ignorando. Então, ser ignorada é um lugar que te dói. Está faltando porque parece que eu não estou agradando, que eu não estou amando, que eu não estou recebendo apoio, que eu não estou me sentindo segura. Porque a nossa tendência é que a gente, se eu estou, por exemplo, me sentindo insegura, está faltando segurança. A nossa tendência inicial é esperar que a Inês me dê segurança. Sim. Mas se está aqui dentro de mim, é falta em mim, não é a Inês que tem que me dar. Então, um primeiro caminho é a gente estar sempre com esse alerta. Perguntar para o coração o que, que eu estou necessitando. Não vem? Então pergunta o que eu estou clamando, o que, que o meu coração está pedindo. Não vem? Então pergunta o que está faltando. Sim. O que, que eu estava esperando, que está faltando nessa situação, que está me fazendo reagir dessa maneira. Adoro essa pergunta. É, é para guardar. Não é? Essa é para Essa é para guardar. guardar, que é. E usar, guardar e usar. Sim, claro, sim, não é só guardar na gaveta, não, é usar mesmo. Sim. Porque lá está, é essa consciência. E depois é engraçado que, e agora estava aqui também a pensar, mas tu me dirás, também usar quando algo nos outros nos tira do sério ou que nos deixa desconfortáveis. Sim. É Porque, meu também. exatamente, é porque, óbvio que há situações que eu não sei lidar, que eu não sei gerir, e esse alerta é fantástico, mas muitas das vezes esses alertas vêm quase como espelhos nos outros, não é? Sim. Coisas que nós não gostamos, como tu estavas a dizer até com o Mateus, não é? E, Vou e te claro contar uma que com as dessa pessoas que estão comigo. assim Sim, próximas, não é? Normalmente é sempre com as pessoas que nos são sim. mais próximas. E é esse, como é que nós podemos aproveitar esse espelho, não é? Para realmente olhar para dentro de nós em vez de continuar, porque depois começamos quase com guerra aberta com Sim. essas pessoas de quem gostamos, ainda por cima, não é? Antes desse episódio com o Matheus, da que você falava, eu lembrei. Eu fui fazer uma formação, era uma imersão, uma formação em Master Coach. Eu acho que não lembro se foi a primeira ou a segunda vez que eu estava fazendo já, em 2018, eu acho isso mesmo. E aí,
tinha a ver com enneagrama também, então, todo mundo estava lá, tinha um conhecimento de enneagrama, de personalidades. Tinha um tipo em específico, e vai fazer todo sentido, que me incomodava muito. Mas tinham duas pessoas lá, porque a gente sabe que, por mais que tenha personalidade, tem o enneagrama, tem os subtipos, alguns não são tão assim como outros, e me incomodava muito. As pessoas eram muito eufóricas, muito entusiasmadas, muito está tudo muito bom, muito está tudo muito lindo, muita piada toda hora, assim, uma euforia muito grande. Isso era como eu via no começo. sim, E aquilo me incomodava muito. E um dia e era sexta, sábado, domingo. E na sexta à tarde eu comentei com a pessoa que era isso que estava instruindo, né? Que estava nos conduzindo assim. Eu falei, nossa, fulano de novo. Ai, pelo amor de Deus, é muita euforia, é muito isso, aquilo. Aí ela virou e falou assim, o que que é seu nisso? Por que que isso te incomoda tanto? Ela, claro, ela estava conduzindo, sim, ela num claro, cafezinho não vai perder a oportunidade, né? Falei, oi? Ela falou, o que que é seu nisso? Falei, nada. Ela falou, não é para você me responder agora, mas o que que é seu nisso? Eu fiquei com uma raiva, mas eu fiquei foi com raiva. Toda hora, até eu acho que eu consegui. Eu lembro que foi no domingo. Eu dormi incomodada. No sábado começou o treinamento, a imersão de novo. Quando aconteceu alguma coisa, eu falava: como assim? O que que é meu? Nada é meu. sim, Ali nada é meu. Nada. E eu com raiva daquela pergunta. Quando a minha ficha caiu, que nada daquilo era meu, mas era muito do que eu queria ser. Nada era meu. sim, Claro, quando eu tô falando, porque eu lia como euforia, eu lia como exagero, mas aquela pessoa era espontânea. Tudo bem, sim, tem um quê de exagero. Realmente, ela era uma pessoa espontânea, além da conta, que, inclusive, depois isso foi trabalhado com ela lá no evento, para ela perceber também o que que era dela naquela euforia claro. toda. Uhum, Mas ali ficou muito claro para mim que aquela pessoa era espontânea, ela livre, podia dançar, brincar, falar o que pensava, e eu, Aninha, criança, não. Então, aquilo me incomodava no mesmo lugar que depois, uns anos depois, eu acho que sim, foi em 2020, eu acho que a minha ficha caiu maior sobre isso do Matheus, mas no mesmo lugar, porque o Matheus é a mesma personalidade, entendeu? sim, sim, E aquilo é meu. Então, são dois caminhos, esse de perguntar para o coração, mas esse também de perguntar para a gente se aquilo da Inês está me incomodando, me incomoda por quê? O que que é não, né? E é importante a gente deixar isso claro para as pessoas, né, Inês? Não significa que a gente tenha que lidar e deixar e acontecer gostar, sim, qualquer claro, incômodo, claro, não. sim, Existe uhum, direitos e deveres, existe uma relação que também a gente não sim, vai aceitar tudo e tudo que, se aquela pessoa tem uma relação abusiva comigo, o que que é meu? Não, não, não tem nada seu, é dela mesmo. A gente está exato. falando de doença, de uma relação doentia, né? Tóxica, não é isso. Mas nesses incômodos do dia a dia, que eles acontecem toda hora, se aquilo me incomoda, o que que é meu? Sim, sim, e isso é bom, ainda bem que tu frisaste isso, porque não quer dizer que a gente tenha que aceitar tudo, não tem nada a ver com Não. isso, não é? Uhum. É nesta perspectiva de até acredito que é como é que eu posso crescer, não é? E como é que eu posso também olhar para mim através do olhar do outro. É muito Sim, mais nesse sentido. E até perceber o que é meu e o que não é, porque também há coisas que é como sim. tu dizes, isto não é meu, não é? E às Mas vezes acontecem simples julgamentos, né, Inês? De se eu, gente, são coisas simples. Se eu falar até da cor da roupa, se sim, eu falar, nossa, não gosto da blusa amarela que a Inês está usando, sou eu. É um julgamento meu. Está falando muito mais sobre mim do que sobre a Inês. Quando eu falo da pessoa, nossa, ela é muito espontânea, ela é muito eufórica. Eu não estou falando dela. É, o meu julgamento em relação ao outro é sobre mim também. sim. É meu. Sim, porque eu acredito que lá está, que eu tenho que estar certinha, que tenho que estar conforme as regras, que as coisas têm que Uhum. funcionar, só pode ser desta maneira, que não pode ser de outra, não é? Que não é aceitável, e por aí vai, portanto, vêm todos os nossos julgamentos atrás em Sim. relação a isso. E só aqui também para terminarmos, Ana, é só porque eu acho que aí é onde tem o maior impacto, sinceramente,
que é realmente quando nós também projetamos isto nos nossos filhos, porque aí nós tentamos moldar, nós aí tentamos que eles façam, não é? Uma coisa é com a relação com o nosso marido, ou os amigos, ou o chefe, ou até que temos ali outras guias, não é? Temos outras seguranças que não podemos ultrapassar, mas com os filhos nós achamos sempre que pode, não é? E portanto nós vamos insistir e vamos tentando moldar para que seja do nosso género. Ainda ontem foi muito engraçado, houve uma mãe que me falou por causa de um processo e depois ela própria no final dizia: eu fico na dúvida, quem precisa sou eu, se é o meu filho. Porque de facto há muita coisa, não é? Que até que ponto, e é engraçado que tinha exatamente a ver com esta espontaneidade que a criança tem e de ser livre e de estar à vontade, e ela própria dizia: não, é que eu sou perfeccionista, responsável, tenho tudo certinho e faço tudo por ele. E depois, no fim disto, ela própria trouxe, Só sem eu dizer escuto a nada, criança dela. Eu não nem é? ouvi, mas eu só escuto a criança dela falando. E aí, ele vai me dar o quê em troca? Exatamente, então foi muito engraçado porque ela própria depois disse: Hum. então, mas não sei se sou eu, se é o meu filho que precisa de um processo. Sim. Não é? Mas a maneira como isto realmente, e lá está, não é aqui trazer culpa nenhuma, não tem nada a ver. Sim. Tem a ver com estarmos conscientes e alertas para como isto pode impactar nos nossos filhos, não é? Isso sim é importante termos esse cuidado. Sim, porque Hum, muitas vezes, e é frequente, é mais comum do que a gente imagina e a gente não tem consciência disso nas nossas sim, relações. A gente projeta nos nossos filhos que eles deveriam suprir a nossa necessidade emocional. Então, o meu papel como mãe é dar amor para os meus três filhos. Por mais que a gente sabe que filhos também deveriam dar amor para a mãe, que a mãe quer se sentir amada. Mas não é esse amor para suprir a minha necessidade emocional. Quem tem que dar amor, valor e amparo para alguém nessa relação sou eu para os meus filhos, prover que eles se sintam amados, prover que eles se sintam seguros, amparados, valorizados. Quando vem espontaneamente demonstração de amor, de me sentir valorizada, de me sentir segura nessa relação como mãe, isso é meu. Isso é meu. Não pode ser eles, né, cada um deles responsáveis por suprir isso em mim, porque aí as coisas estão mudando de lugar e a gente faz sem perceber. sim, Vou arrumar um lanche, vou arrumar alguma coisa, vou deixar algum ambiente, ou fazer alguma coisa com meus filhos e vou ficar esperando um obrigado. Não é questão de educação, sim, transpõe essa questão de educação. sim, sim, sim. É um reconhecimento, uma valorização. Nossa, mas nem reconheceu que eu fiz aquele lanche que eu. Tá bom, gente, faz parte, a gente gostaria, mas muito disso é necessidade minha e que não são Sim. meus filhos, não são eles que vão suprir, não são. E nós Então escutamos é um tanto isso, não trabalho é, Ana? todo, muito, Muito, muito. não é? Porque eles não me dizem nada, porque eu faço tudo por eles, porque eu estou exausta e ninguém dá conta e não tenho um único cuidado. Nós E ouvimos tanto isso, pensamos isso às vezes também, porque somos imperfeitos, né? claro. Para a gente ir fechando, eu estou num processo aqui hoje de desfraude do Benício. E estou Uhum. exausta por causa desse processo de desfraude do Benício. E muitas vezes, esses dias, teve uma hora que eu parei e pensei e falei assim, mas não é possível que ninguém está reconhecendo esse esforço que é agora. Na hora eu falei, opa, 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 calma, que não tem que reconhecer assim mesmo, não. Claro que se Sim, reconhecer é bom, claro, mas não é assim. sim, Estou ali no meu papel, suprindo, estou exausta, como que eu posso, claro, pedir ajuda, como que eu posso me regular com isso, conversar com as pessoas em volta, mas eu não posso esperar que isso supra a necessidade emocional minha, porque não é assim. sim. E aí até entra num ponto, mas que a gente guarda para outra conversa, né? Que é, então, como é que eu também aprendo a expressar essa minha necessidade, Sim, sem estar a acusar o outro ou a sim. pedir, ou a Sem criar dizer ao outro, grandes, sem ser né? cobrança também, né? Isso é Exatamente. muito bom para uma próxima Não é? conversinha. Agora estávamos aqui e Senão a gente portanto fica é, aqui 3, 4 horas conversando. mas é muito isto, é, lá Sim, está, em vez de estar à espera que o outro faça ou que reconheça o que for, não é?
ou sem colocar as expectativas que o outro venha suprir as minhas necessidades. Então, sim, claro que é importante nós suprirmos as nossas próprias necessidades, mas claro que também precisamos dos outros, não Sim, estamos a viver sozinhos no mundo. Então, como é que eu coloco isso de uma forma clara, não é? Sem ser, lá está, acusatório ou de julgamento, e sim numa conversa franca e sincera, a saber olhar para mim e expor-me, porque isso no fundo tem a ver com eu mostrar a minha vulnerabilidade, não é? e é um lugar de estar aberto a falar. Eu esperava que você me desse amor, eu esperava que você me reconhecia, eu esperava que você. A minha expectativa era essa e você não supriu. Só que muitas vezes a gente fala, a minha expectativa era essa, a sua culpa é por não ter suprido. Sim, Só que que é às vezes completamente diferente. o outro nem sabia que aquela expectativa existia, porque a expectativa é minha. Então, é um caminho sim da gente entender como que eu posso alinhar as expectativas. Inês, eu esperava que isso e isso acontecesse. E eu estar disposta a ouvir a Inês falar, tá bom, consigo, ou então falar, não, não faz o menor sentido para mim. Mas isso é assunto para o próximo. Sim, 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 sim. Fica aqui já o mote, não Já, é? Muito, muito, muito obrigada, Ana. Eu quero que, por favor, guardem pelo menos esta pergunta convosco e que ela venha ao de cima sempre que houver algum alerta, não é? O que é que o meu coração está a pedir? Que uhum, necessidade é que eu estou a sentir? Eu acho que isto foi aqui muito importante trazer isso, Ana, e, hum, e acredito que possa ajudar este olhar para nós e como é que isto realmente impacta nos outros e como é que nos podemos cuidar, não é? sim. É aqui isso que eu quero deixar. Portanto, Ana, obrigada por teres aceito o convite, por estares aqui connosco, por estares em breve também aqui connosco presencialmente, que vai ser muito bom, Sim, não é? E com muitas novidades. muitas. A todos, muito obrigada por nos seguirem aqui. Deixem os vossos comentários, questões, o que vos vier à cabeça, as vossas necessidades, que temos todo o gosto também em responder-vos e na vossa partilha, claro que também crescemos mais e que também conseguimos mais. Portanto, vamos sonhar juntos. Obrigada. Sim, sim. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada, querida.